Vamos apanhar o nosso boletim. Estamos aqui no Prontos para Partir 7 e o nosso texto base é Filipenses 1:23. Vamos ler juntos? Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vamos orar novamente. Pai, é a Tua palavra, nós estamos diante dela e nos rendemos a ela. Fala, Pai, à Tua igreja, fala ao Teu povo, toca os corações e a mente, glorifica o nome da bendita pessoa do Seu Filho nessa manhã. É no nome dele que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Meus irmãos, nós começamos essa série de estudos já faz algum tempo. Eu vi na vida de algumas pessoas um apavoro exacerbado acerca da morte. Principalmente por causa dessa pandemia, eu comecei a ver assim, até mesmo desespero na vida de alguns irmãos. Irmãos que estão aí ouvindo a palavra, que estão firmes na palavra. Então, o Senhor me levou a tratar sobre esse assunto, com a comunidade, com a igreja, que é esse assunto chamado morte. Porque eu sei que mesmo tendo sido nascido de novo, mesmo sendo uma nova criatura, nós podemos sim continuar sendo reféns desse fantasma chamado morte. Paulo vai dizer, o meu viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas muitos de nós que cremos em Cristo ainda não temos esse crescimento na graça que eu vou chamar, de poder dizer isso. Então, eu já disse aqui em estudos passados que eu era uma pessoa refém da morte, eu tinha paura de morte, eu tinha dificuldades tremendas em velório. Mas um dia o Senhor, por meio da graça dele, da misericórdia dele, me levou, me trouxe o rema dessa verdade de que realmente Cristo é a minha vida e que eu não preciso temer absolutamente nada. E eu creio com todas as veras da minha alma, se é que a alma tem veras, que esse é um assunto que a igreja precisa ouvir e precisa também receber uma revelação dessa verdade. O que uma pessoa que já nasceu de novo precisa fazer para perder o medo da morte? Eu creio que somente uma coisa: crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se você nasceu de novo, você tem a vida de Cristo, você está salvo. Mas você tem uma alma aí que está toda poluída. E como é que eu faço para perder esse medo? Só tem um jeito, é crescendo mesmo na graça do Senhor. Só Ele pode tirar isso de nós. Vamos para o boletim? O apóstolo Paulo afirma aqui, como também em tantas outras ocasiões, que tinha um grande desejo de partir, para poder estar com Cristo. Segundo os estudiosos, há duas traduções possíveis para esse verbo partir, analuo. A primeira traz a ideia de levantar âncora, como acontece com um navio, prestes a iniciar viagem. Nesse caso, a morte seria para Paulo algo como partir deste porto chamado terra, o mundo, para cruzar o mar estreito e então chegar a um novo porto, num lugar de delícias. O outro sentido possível para esse verbo seria o de desmontar uma tenda, por fim ao acampamento e seguir viagem. Ambas as traduções são aceitáveis. Por que aparece tanta diferença? Uma tradução, por que uma tradução... Por
Porque a palavra de Deus ela foi escrita na língua mais rica que existe, que foi o hebraico, o Velho Testamento, e o grego, o Novo Testamento. Então, quando você pega uma palavra no grego, ela tem vários significados. E isso é rico na língua grega e é rico também para confortar os nossos corações. Por isso que eu sempre falo da importância da palavra de Deus. Por isso que eu li hoje aqui aos pais esse texto de Deuteronômio, da importância de inculcar no coração dos filhos e no nosso coração também a palavra. Não ficar dando ouvidos a más notícias, não ficar assistindo noticiários que só falam de tragédia, mas o tempo ali com a palavra. Ambas as traduções são aceitáveis, porém, eu particularmente tenho preferência pela segunda opção, uma vez que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, se utilizou dessa ideia de desmontar acampamento para se referir à morte. Ele vai dizer isso em Romanos 5:1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Eu esqueci de colocar aqui no meio para ficar mais fácil e também para que eu não trombe nessas caixas aqui. Eu não escutei, não sei se eu estou ficando surdo, mas eu não escutei vocês lendo. Vamos ler novamente, 2 Coríntios 5:1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém, eu escutei um amém aí. Outro, também o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, comparou a presente vida e o corpo físico a um tabernáculo ou tenda. Ele vai dizer isso em 2 Pedro capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos lá todos. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Paulo aqui, ele foi um privilegiado, parece que o Senhor revelou o dia da morte dele, né? Foi revelado, ele está dizendo aqui, ó. O Senhor me revelou, Pedro. O Senhor me revelou. Às vezes a gente quer saber o dia que a gente vai morrer, né? O Senhor me fala o dia aí. Por isso que a gente tem que estar preparado todo dia. Mas eu tenho a impressão aqui que Pedro teve uma revelação do dia da partida dele. A ideia de ambos os apóstolos, a ideia que ambos os apóstolos queriam transmitir, é que neste mundo tudo é temporário. Nossa vida e corpo físicos são tão frágeis. Presta atenção. Nossa vida e corpos físicos são tão frágeis. O que Tiago disse que a nossa vida é, meus irmãos? Uma neblina que aparece e de repente se dissipa. Quinta-feira eu fui dar uma palavra no velório da dona Aparecida, filha da dona Delma aqui da nossa comunidade. Sexta-feira passada ela começou com sintomas de dengue. Foi internada no hospital, sexta-noite. De domingo para segunda faleceu. Tinha nada. Arrimo da família. Uma pessoa, pensa um velório triste. Uma filha teve que vir da Espanha, outra filha teve que vir da Holanda. Aí seguraram o corpo até quinta-feira. E nós demos uma palavra lá. E um rapaz disse, pastor, foi muito rápido. Se ela tivesse já, mas do nada, quando ela estava indo para o hospital, eu conversei com ela e de repente, a nossa vida é frágil. É como um conto ligeiro, vai dizer o salmista. A ideia que ambos os apóstolos queriam transmitir
é que neste mundo tudo é temporário. Nossa vida e corpo físico são frágeis. Quanto a uma tenda, e não há aqui nenhum edifício permanente. Não há. Agora nessa pandemia você vê as pessoas, a fragilidade das pessoas. A morte, portanto, neste sentido, significa dar cabo do acampamento, desarmar a tenda e mudar-se para a residência permanente, que está à espera dos filhos de Deus. É assim que Paulo vê a morte. A transição deste mundo caído para a perfeita, a glória celestial. Sair de um mundo complicado, de um mundo de sofrimento, para uma glória celestial. Certa vez, ao proferir uma parábola, o Senhor Jesus afirmou em Lucas 22a: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ó gloriosa declaração! Este mendigo, que era um crente em Cristo, no dia da sua morte, não ficou na sepultura, antes foi conduzido por um cortejo glorioso de anjos, até o seio de Abraão, uma figura do céu. Pastor Maurício, você não está viajando muito aqui não? O anjo vem buscar, cortejo de anjo. Se você está em Cristo, esteja absolutamente certo de que, presta atenção, se você está em Cristo, não é inscrito no culto não, é se você está em Cristo, esteja absolutamente certo de que, quando o seu último dia chegar, você será igualmente conduzido por anjos, até a casa do Pai. Para o cristão, esse é o verdadeiro significado da morte. A morte de Estevão, nós vimos no estudo passado, foi diferente. A morte de Estevão, Deus não mandou anjo. A morte de Estevão, Deus veio pessoalmente. Parece que quando vai deixar, eu vou. Me parece, isso é eu, Maurício Torres, me parece que no martírio dos seus, o Senhor faz questão de estar presente. Coisa boa. E lá no martírio de Estevão, você lembra que as 3 pessoas da Trindade vieram. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando o salmista diz, quão precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor tem alegria quando um dos seus sai desse mundo. A festa no céu. Os anjos vêm buscar. Às vezes o Senhor mesmo vem buscar. Ô meus irmãos, quando eu falo desse assunto, me dá até uma vontade de partir e estar com o Senhor, igual Paulo. Mas por amor à minha esposa, às minhas filhas, à minha neta e agora, e a pregação do Evangelho, se eu puder ficar, como Paulo disse, se eu puder ficar e puder pregar a palavra e edificar a igreja, então eu fico num aperto. A minha vontade de partir que está com o Senhor. Mas por amor de vocês que eu continue vivo mais um pouco na carne. Deus cuida dos seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para esse internauta que falou hoje aí. Deus não se esqueceu de você, meu querido. Deus não se esquece de ninguém. Eu gosto muito daquele texto de Isaías 49:15. Quando Deus diz assim, pode, acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Olha que pergunta. Pode uma mãe esquecer do filho? Pode uma mãe abandonar o filho? Ainda que nós vemos hoje, por causa da malignidade do coração do homem, a cada dia que passa a malignidade aumenta mais e mais. Eu sei que tem umas pessoas que creem que o mundo está melhorando, mas o mundo não está melhorando, ele está piorando cada vez mais. A malignidade do coração do homem é terrível.
Mas o Isaías está dizendo, acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Mas aí ele vai dizer, mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não se esquece dos seus, Deus não se esquece das suas criaturas. Mesmo que você não seja filho, Ele não se esqueceu de você. E Ele está atrás de você. Até o último suspiro, Ele está aí, mostrando, trazendo para você a revelação da pessoa de Cristo. O problema do homem é que o homem não quer Deus. Ele é resistente a Deus. Mas o Deus de toda a graça, Ele há de quebrar essa resistência a nós. Então Deus não se esquece de ninguém, Ele está aí. A Epístola aos Hebreus nos sugere por diversas vezes motivos pelos quais partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que permanecer aqui. Referindo-se aos crentes do Antigo Testamento, o escritor da Epístola afirmou em Hebreus 11, de 13 a 16. Vamos lá. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram à pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Presta atenção, estes morreram na fé. Está falando dos irmãos lá que morreram na fé. Eles não obtiveram as promessas, eles as saudaram de longe, eles hoje não, hoje nós podemos experimentar isso, nós podemos provar, nós falamos ontem com os jovens lá na comunidade sobre o Espírito Santo. Hoje nós podemos ter o Espírito Santo, a alegria que o Espírito Santo traz no nosso coração, isso hoje nós podemos provar isso é real. Eles não, eles saudavam de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Você não pertence a esse mundo. O ser humano não foi criado para esse mundo. O ser humano, ele nasce com uma coisa que ele não sabe. A Bíblia, alguns estudiosos chamam isso de saudade do lar. Aí nós tentamos preencher isso com as coisas do mundo. Mas nunca vai estar preenchido. O que vai preencher isso é Deus. Existe um vazio dentro do coração do homem, disse Lutero, do tamanho de Deus. Só Deus para preencher isso. Então, as pessoas estão procurando essa pátria, estão procurando isso e não acham. E se na verdade se lembrasse de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Você aspira, meu irmão? Você aspira, minha irmã, essa pátria? Você crê que você não pertence a esse mundo? Que você é um peregrino e forasteiro nesse mundo? Que você foi desarraigado desse mundo pela obra de Cristo Jesus e você foi transportado para o reino do Filho do seu amor? Ou você está aí esquentando o banco? Isso é uma realidade que cada um de nós podemos provar. Então Deus, Ele preparou uma cidade para nós. Jesus disse, olha, eu vou preparar-vos lugar. Quando eu for, eu vou voltar e eu vou buscar vocês. Pouco antes, referindo-se a Abraão, o mesmo escritor afirmou que, Hebreus 11:10, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nós temos vários irmãos arquitetos, na nossa comunidade, mas nós temos o arquiteto dos arquitetos, e ele está preparando uma cidade. E o fundamento daquela cidade é inabalável. Não tem nada que pode abalar a vida de uma pessoa que está em Cristo. Não é que está na igreja batista, não. Está em Cristo.
Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso aqui não é privilégio só de Paulo, não. Isso pode ser privilégio meu e seu também. Agora, a Bíblia diz que a gente não recebe, sabe por quê? Por que, Leninha, que a gente não recebe? Porque a gente não pede. E quando a gente pede, sabe o quê? Bênçãos, pedimos mal, pedimos bênçãos temporais. Não é errado pedir bênção temporal, não. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em nos enriquecer. Mas é só uma procura por bênçãos aqui e agora. Abraão, também conhecido como pai da fé, almejava não uma tenda ou um acampamento, mas uma cidade inabalável, com firmes fundamentos, construída pelo próprio Deus. Semelhantemente, nós, todos os crentes, aguardamos uma nova cidade, onde habita justiça, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem praga alguma, e onde a vida não é transitória, mas eterna. Oh, amém. Oh, aleluia. E eu estou aguardando isso aqui, ó. Um lugar onde habita justiça. Onde habita justiça. Aonde não tem mais pranto, não tem mais dor, não tem mais praga, não tem mais nada. Não sei você, mas eu estou aguardando. Vamos ler Hebreus 13, 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O que você está buscando? A que há de vir? Ou você está querendo fincar sua tenda, o seu tabernáculo aqui nesse mundo? O Senhor tenha misericórdia de nós. Por compreender claramente essas realidades espirituais, Paulo também entendeu com clareza o que a morte de fato significa para o crente. Nada mais, nada menos do que ir para casa. É bom ir para casa, não é? Eu vou sair daqui agora, eu vou para minha casa. A não ser que o irmão aí chame para comer um churrasco na casa dele. Aí podemos fazer uma digressão de rumo, uma mudança. Mas a casa da gente é... Até quando você vai viajar, não sei você. Você fica com saudade da sua casa. E é assim que Paulo via tudo isso. Paulo, por compreender claramente essas realidades espirituais, porque nós estamos falando de realidade espiritual. Nós estamos falando de realidade do mundo, terrena. Ele também entendeu com clareza que a morte de fato significa para o cristão, para o crente, nada mais, nada menos do que ir para casa. Filipenses 3:20, vamos ler. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você consegue, porventura, imaginar algo que seja mais extasiante e glorioso do que ir para casa e estar com Cristo? Você consegue imaginar algo mais extasioso, mais maravilhoso do que isso? Do que ir para casa e estar com Cristo? Só que só tem duas maneiras de você ir para casa. Ou o Senhor lhe buscar, ou você morrer fisicamente. Então a morte para o cristão não pode trazer esse desespero, essa angústia. Senhor, dá-me essa convicção no coração, assim como tu deste a Paulo. Deus não faz acepção de pessoas. Canso de dizer isso aqui. Se Deus fez isso com Paulo, Ele pode fazer com Maurício. Se Ele fez com Maurício, Ele pode fazer com cada um dos irmãos. Senhor, me dá essa convicção também, me dá essa certeza. Eu não estou... Senhor, me leva, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Tem gente também que quer ir embora porque está sofrendo, né? Ele quer ir embora porque está sofrendo. O velório de uma filha, de um irmão querido lá da igreja, quando eu fui cumprimentar, ele chorando, falou, pastor, eu queria que Jesus voltasse hoje.
Mas ele queria que Jesus voltasse hoje por causa do sofrimento, da dor que ele estava sofrendo, que é plausível aquilo ali, é um sofrimento. Pai enterrar uma filha tão nova. Agora, eu preciso ter essa convicção diariamente. Senhor, volta. Então, você consegue porventura imaginar algo que seja mais extasiante e glorioso do que ir para casa e estar com Cristo? Certa vez um crente definiu a igreja nos seguintes termos: somos uma colônia do céu, ansiosa pela terra natal, e fomos enviados para cá com o fim de colonizarmos este lugar. Entretanto, não somos daqui. Lá está a nossa terra natal, o lugar ao qual pertencemos. Esse parece ser o mesmo pensamento de Paulo, como se ele dissesse: sou um estranho aqui, um peregrino, um viajante. O céu é o meu lugar e a morte é a minha passagem para casa, onde tudo é infinitamente melhor. Meu querido, você não precisa temer a morte, volve os olhos a Cristo. Acabamos de cantar aqui, contempla a sua face na cruz. Eu acho esse cântico maravilhoso. Pastor Eric já está mais do que cansado de me ouvir dizer que no meu velório eu quero que toque essa música. Se eu for. Antes, eu não sei. Falei para ele, se você não tocar de noite, eu vou vir puxar teu pé na cama. Volve os olhos a Cristo, contempla. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando, meu querido? Para onde que eu estou olhando? Se você fica olhando para a crise, você fica olhando para o problema, para a dificuldade, ela vai te engolir. Nós temos um Deus que ele diz assim, o escritor aos Hebreus, essa epístola aos Hebreus é fantástica. Leia ela aos filhos de vocês. Epístola de Paulo não fala, mas eu tenho uma certa particularidade que Paulo também escreveu, porque se você pega coisas de Corinto, você pega de Filipenses, tem uma mistura aqui, tem gente que quer saber, lá no céu eu vou descobrir quem escreveu, não tenho. Mas começa a ler essa epístola aos Hebreus, ao seu filho, vai falar muito de sacrifício. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, não precisa temer a morte, não. Outro objetivo pelo qual devemos considerar a morte como ganho é que, por meio dela, estaremos uma vez por todas livres daquilo que Paulo chama o corpo desta morte. Estaremos definitivamente livres de todo desejo pecaminoso, cobiças iníquas, que Deus tanto detesta, e que levaram o nosso Senhor Jesus Cristo a ser pendurado no madeiro. Esses desejos impróprios e abomináveis ainda fazem parte do nosso corpo caído, mas, após a nossa partida, é certo que nunca mais pecaremos, e no dia da ressurreição final, teremos ainda mais motivos de nos gloriarmos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Esse aqui é outro motivo que eu preciso considerar a morte como ganho. O dia que eu sair daqui, eu vou sair esse corpo, ele é complicado. Eu sempre atendi um moço essa semana na nossa comunidade, e dei um livro para ele, A Salvação da Alma. Lê esse livro. Eu fui salvo no meu espírito quando eu criei em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O crente não perde salvação, o cristão não perde salvação. Estou sendo salvo na minha alma, na minha mente, nas minhas emoções, na minha vontade, que está toda poluída, minha alma está poluída. E eu ainda habito num corpo de pecado. Ainda sofro com o pecado, tenazmente nos rodeia. Não controla, mas tenazmente nos rodeia. Eu ainda sou atingido. Eu falei essa semana para uma irmã querida que eu tive na casa dela, ela está com umas doenças.
E nós fomos tratar um pouco dessas doenças hoje, que os médicos estão dizendo, sabe o que para as pessoas? Essa semana já foi 2, disse, vai para um psiquiatra, vai para um psicólogo. Os exames aqui, está tudo certinho, o problema está na sua mente, está na sua cabeça. É o único local que o inimigo ainda ataca, com seus dardos inflamados na nossa mente, botando pensamentos. E nós precisamos, com a palavra de Deus, combater isso. Eu disse para ela, bota para correr daqui da sua casa quando vier isso aí. Em nome de Jesus, cai fora daqui. Use a palavra de Deus. Leve todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitável. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe a mente de vocês. Eu não posso deixar minha mente sendo atacada com coisas. Eu levei meu pai, dia 6 e pouco da manhã, no hospital do câncer, que ele está fazendo um tratamento, e aquelas televisões ligadas para tudo quanto é lado, só falando de morte, de morte, de morte. Desliga essa desgraça aí. As pessoas já estão ali debilitadas vendo tragédias. Para de ficar olhando para essas coisas. Encha sua mente da palavra. Vai orar. Ainda outro grande benefício que a morte traz aos cristãos é que, depois dela, e somente depois dela, nós poderemos ver e entender as coisas celestiais como de fato elas são. O que Paulo diz em 1 Coríntios 13, 12? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Aqui nessa vida, nós temos uma visão bastante limitada das coisas de Deus. Às vezes nós não compreendemos, não entendemos por que estamos passando por problemas e dificuldades. Mas existe um grande plano de Deus. Deus tem uma visão. Às vezes a visão sua e minha é aqui. Quando eu vou na casa da irmã Leninha, eu subo lá no 14º de altura lá, eu olho lá de cima, eu tenho uma visão das ruas, eu vejo os carros vindo, vejo o outro, e dá até para você ver um acidente. Você tem uma visão. E Deus, Ele tem uma visão da sua vida, da minha vida, desse mundo, que você às vezes está passando por problema aqui, dizendo, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Calma que lá na frente, isso vai ser revelado. E se não for revelado aqui, será revelado lá. Tem coisas que nós não entendemos. Mas lá, o Senhor vai trazer a revelação de tudo isso. Aqui dessa vida temos apenas uma visão bastante limitada das coisas de Deus. Não obstante, devemos agradecê-lo por isso. Uma vez que, sem essa pequena visão, a vida aqui seria completamente sem esperança. Entretanto, quando sairmos daqui e nos encontrarmos com Cristo, teremos o privilégio de ver todas as coisas com clareza e compreender todo o desenrolar do grande plano de salvação, arquitetado e executado por Deus desde os tempos eternos. Amém? Lá nós vamos ver. Então não fique aí avexado não, não fique apavorado não. Podemos concluir assim: o que realmente faz com que a morte seja um ganho, de acordo com Paulo, é que isso significa estar com Cristo. Somente aqueles que estão em Cristo podem ter essa esperança. E essa mesma esperança pode confortar o crente contra todos os temores que possam surgir em decorrência desse fato, que é uma realidade na vida de todos os seres humanos: a morte. Nós, os crentes, os cristãos, em Cristo, não somos como os demais que não têm esperança. O cristão, ele não é como os demais que não têm esperança. Esse texto aqui, ele está errado. Não é 1 Tessalonicenses 1,13, é 4,13.
E esse texto aqui é um texto que também gostaria que lessem no dia do meu velório. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Eu vou ler aqui. Não queremos, porém, irmãos, porque os irmãos estavam morrendo, perseguição, e aí Paulo ele dá aqui uma palavra de consolo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem aqui, os que morreram, viu? Que a Bíblia não usa a expressão morte para o cristão. A Bíblia usa a expressão sono, cochilo. Quando eu vou num velório de uma pessoa que eu sei que cria no Senhor, eu não vejo ali um morto. Eu vejo ali uma pessoa tirando uma soneca. Sonequinha. Ora, ainda nós vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Meu irmão, isso aqui é consolo. Nós podemos consolar os que foram em Cristo, sem medo nenhum. Contrariando o senso comum e a razão humana, Paulo afirmou que morrer era lucro. Filipenses 1:21. E não bastasse isso, também afirmou com todas as letras que tinha o desejo de partir. Filipenses 1:23. Nenhum homem natural em sã consciência jamais diria ou pensaria algo assim, exceto em caso de uma depressão profunda. Uma pessoa, o homem natural, vocês lembram do homem natural? Que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1,14? Coloca para nós, irmão. 1 Coríntios 1,14. Paulo está dizendo aqui do homem natural. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, elas são espirituais, e é só com o Espírito Santo que eu vou compreender. Eu preciso da revelação, eu preciso do Espírito para compreender as coisas de Deus. Mas o versículo 15 ele diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual ele julga. O homem espiritual ele tem a mente de Cristo. O homem espiritual ele compreende. Às vezes você conversa com as pessoas e você fica ali tentando falar do evangelho, e você vê ali a agonia da pessoa, o desespero, a angústia, e você fala, você fica ali, a pessoa falando e você orando: Senhor, abre os olhos do entendimento dessa pessoa. Senhor, abre os olhos do coração dessa pessoa, para que ela possa compreender isso. Porque isso é obra do Espírito Santo, graças a Deus. Entretanto, nós bem sabemos que Paulo não era depressivo. Pelo contrário, ele pôde assim falar, porque havia passado por uma real experiência de novo nascimento, que por sua vez é o único meio pelo qual o homem pode experimentar o que é a verdadeira alegria. Nós não podemos falar de qualquer assunto aqui sem falar do novo nascimento. Porque para usufruir disso que Paulo está dizendo, dessa confiança que tinha no coração de Paulo, o senhor precisa nascer de novo, meu querido. Por que nós não batizamos as crianças? Porque elas não têm consciência de pecado ainda. O batismo que salva não é o batismo nas águas. O batismo nas águas não tem poder de tirar pecado de ninguém. O pecado original é tirado quando a criança é batizada nas águas. Isso é mentira.
O pecado original é tirado quando você nasce de novo. E para você nascer de novo, você precisa saber que você foi batizado em Cristo há 2000 anos atrás. Quando Cristo morreu naquela cruz há 2000 anos atrás, Ele atraiu a natureza pecaminosa sua e minha. A Luísa que nasceu dia 1º de janeiro de 2021, a natureza de pecado dela, Cristo atraiu. Ela precisa ter o conhecimento disso. E eu quero isso para a minha vida? Não. Porque tem gente que ouve e não clama a Deus por misericórdia. Você precisa ouvir o Evangelho e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me revela no meu coração que naquela cruz há 2000 anos atrás, quando seu filho foi levantado, eu fui atraído nele. Senhor, eu não entendo isso. Senhor, eu não sinto isso. Mas é a tua palavra que está dizendo. Jesus disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Agora, é verdade que se a Luísa vê isso na vida do Lucas e na vida da Dora, ela vai querer isso também. Assim como a Esther, a Sara, o Caio, o Davi precisam ver isso na vida da Vanessa e do Márcio. Porque a maior pregação do Evangelho é a nossa vida. E eu não estou falando de pessoas perfeitas. O Márcio não é perfeito, a Vanessa não é perfeita. Eu não sou perfeito, minha esposa, ninguém é perfeito. Mas o perfeito habita em nós. E aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando essa obra a cada dia. O novo nascimento é uma obra sobrenatural, de Deus tirar de dentro de nós o nosso pecado, o nosso velho homem, e colocar dentro de nós a vida de Cristo. Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o trabalho dos pais é esse, é ler a palavra, orar pela salvação dos filhos. Eu sei que às vezes alguns pais ficam preocupados em deixar patrimônio para o filho. Gente, patrimônio vai ficar tudo aqui. Patrimônio que nós temos que dar para os nossos filhos é a pregação da palavra. É: Senhor, muda a minha vida para a tua glória. Então, somente quando Cristo vem operar essa obra em nós. Entretanto, nós bem sabemos que Paulo não era depressivo, pelo contrário, porque ele está dizendo que o morrer dele é lucro. Ele não estava dizendo isso por causa de uma depressão profunda. Às vezes a pessoa, num momento de depressão, ela tira a própria vida e quer tirar a própria vida. Mas Paulo está dizendo isso não porque ele estava em depressão, mas porque ele tinha uma certeza tão grande da salvação, e ele tinha uma vontade tão grande de partir, que está com o Senhor, que ele está dizendo isso: o meu viver é Cristo e morrer é lucro. Ele não tinha medo da morte. Pelo contrário, ele pôde assim falar porque havia passado por uma real experiência de novo nascimento, que por sua vez é o único meio pelo qual o homem pode experimentar o que é verdadeira alegria. Paulo deixou de ser um homem natural e foi tornado um homem espiritual quando o Senhor Jesus Cristo, a quem ele perseguia, graciosamente o encontrou na estrada a caminho de Damasco e lhe converteu o coração. É Deus que converte o coração das pessoas. Graças a Deus. Sem a regeneração, ou seja, sem a revelação divina da nossa morte e ressurreição espiritual por meio da inclusão do corpo de Cristo na cruz, ninguém jamais poderá pensar a respeito da morte sob a perspectiva do apóstolo Paulo. Não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta você, somente quando Deus traz a revelação pelo Espírito. Ontem nós falamos um pouco com os jovens sobre o ouvir. Jesus diz: vós não escutais a minha palavra, porque vós não sois de Deus. Porque se fosse de Deus, você ia ouvir. É o Espírito. Não adianta, sei lá, fazer uma cirurgia, botar um aparelho auditivo no cérebro para ouvir. Não, isso é espiritual. É o Espírito Santo que traz a audição para que você consiga ouvir. É o Espírito Santo que abre os olhos do entendimento, os olhos do coração. Ele que arranca a venda. E ali nós percebemos
E aí descansamos na obra que ele fez. Eu gosto muito do Dr. Martin Lloyd Jones quando ele fala: o evangelho não é um grande faça, mas é um grandioso já foi feito. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Cristo já fez a obra de salvação na cruz há 2000 anos atrás. Eu só posso agora agradecer e tomar posse disso e falar: Senhor, revela isso no meu coração. Após essa maravilhosa experiência de novo nascimento, porque eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Nascer de novo é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso. Paulo deixou de subestimar a própria vida, entregando em favor da propagação desse evangelho que o havia salvado e aberto os olhos. Ele diz em Atos 20 e 24, vamos ler: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A alegria de Paulo de continuar vivo era poder testemunhar o evangelho da graça de Deus, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa era a alegria dele. O que de fato importava para ele era que sua missão fosse cumprida e que ele cumprisse o trabalho de que o Senhor lhe incumbira a realizar. Que trabalho era esse? Anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não era outro. Existem alguns crentes alguns cristãos que, apesar de não temerem a morte em si, veem nela um motivo de preocupação no sentido de suas famílias ficarem desamparadas no caso deles partirem. Entretanto, a palavra de Deus afirma que esse tipo de preocupação não faz qualquer sentido, visto que temos um Deus que cuida zelosamente, até mesmo de pardais. Porventura, não cuidaria ele também dos entes queridos, daqueles que ele recolhe para si? O estudo, na verdade, ele tinha acabado naquele parágrafo de cima ali. Até o Márcio, quando corrigiu, falou: você estava falando de um assunto e de repente você veio com outro. Falei: não sei porque eu coloquei isso, mas Deus sabe. Eu não sei se foi... Então, tem alguns crentes, alguns cristãos que eles temem a morte, no sentido de que se eu morrer, como é que vai ficar minha esposa, como é que vai ficar meus filhos? Mas olha o que Jeremias 49:11 nos diz aqui. Vamos ler junto? Deixa os teus órfãos e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Quem que vai cuidar do órfão? Deus. Será que Deus consegue cuidar dos seus filhos melhor que você e eu? Amém, né, meu irmão? Por isso que a consagração, ela é a entrega dos nossos filhos a Deus. Por isso que eu pergunto: de quem que é essa criança? Do Senhor. De quem que é essa criança? Do Senhor. Você está entregando para Ele. Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Deus cuida. Ele cuida. Nosso Deus é um Deus zeloso, amoroso e cuidadoso. Um Deus de palavra e um bom amigo com quem podemos deixar os nossos familiares, confiando que Ele cuidará de cada detalhe, conforme afirma o salmista no Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Fui moço, estou velho, nunca vi o justo, como diz o pastor Glenn aqui, o justificado, aquele que foi justificado em Cristo, a desamparado, e nem a descendência dele a mendigar o pão. Os pais piedosos podem, portanto, ficar tranquilos e descansados quanto aos cuidados de Deus
para com seus filhos, nada lhes faltará. Ó irmãos, não deveríamos estar envergonhados diante de Deus por não confiar nele em relação aos nossos familiares? Será que eu sou tão egoísta que... Não, Senhor, a minha família não é minha, minha família é... Quem que nos dá filho? Quem que abre a madre? Quem que fecha a madre? Senhor. Será que ele pode cuidar ou não? O Felipe me deu uma história aqui, que ele leu o boletim, e eu queria ler essa história para vocês, de um jovem, membro da Assembleia de Westminster, um pregador puritano. Ele nasceu em 1618 e morreu decapitado em 22 de abril de 1951, na Torre de Londres. Um homem de Deus, foi convertido. Ele foi convertido quando tinha 15 anos de idade, contra a vontade do seu pai, mas sustentado pelo ministério de sua mãe. Olha aqui. Ele casou-se com Mary Stone e tiveram 5 filhos. 2 meninas que faleceram muito cedo e 3 meninos. O último nasceu uma semana após a morte de Love. Mary e Christopher Love refletiam a glória de Deus um ao outro. E o seu casamento continua sendo um farol, apontando para que Deus pretende para um lar cristão. Foram um abrigo de graça e um para o outro, mesmo nas mais horrendas circunstâncias. Poucos dias antes da morte dele, sua esposa Mary escreveu o seguinte recado para seu esposo. Ela sabia que ele ia ser morto, enforcado, e ela escreveu o recado. Olha aqui as mulheres, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Olha o que essa mulher escreveu para o marido. Agora isso aqui também não partiu dela. Isso partiu do Espírito Santo de Deus na vida dela. Prestem atenção. Antes de escrever qualquer palavra, peço que você não pense que é sua esposa, e sim uma pessoa amiga que lhe escreve. Espero que já tenha livremente rendido sua esposa e os filhos ao Deus que disse em Jeremias 49:11, deixa os teus órfãos e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em Deus. Ela já começa dizendo, eu espero que você tenha feito essa entrega a Deus. Seu Criador será o meu esposo e pai para os seus filhos. Que o Senhor o guarde de ter um só pensamento atribulado por sua família. Eu desejo renunciar às mãos de seu pai e não ver só como uma coroa de glória você morrer por Cristo, mas como honra para mim, por ter um esposo para deixar por Cristo. Não ouso lhe falar nenhuma só pensamento dentro do meu coração sobre minha perda indizível, mas sim conservar meus olhos fixos no ganho inexprimível e inconcebível. Você só deixa uma esposa pecadora, mortal, para ser casado eternamente com o Senhor da glória. Você deixa apenas crianças, irmãos e irmãs, para ir ao Senhor Jesus, seu irmão mais velho. Você deixa amigos na terra para desfrutar o prazer dos santos e anjos e os espíritos dos homens justos, já tornados perfeitos na glória. Você só deixa a terra pelo céu e troca uma prisão por um palácio. E se afetos naturais começarem a surgir, espero que o Espírito da graça que está em você os abafe, sabendo que todas as coisas aqui embaixo são apenas esterco e escória, em comparação com aquelas coisas que há lá em cima. Sei que você conserva os olhos fixos na esperança da glória, que faz os seus pés esmagarem as perdas da terra. Querido, eu sei que Deus não só preparou a glória para você, e você para ela, mas estou persuadida que Ele adoçará o caminho para você chegar ao gozo dela. Quando estiver se vestindo daquela manhã, pense
Estou agora colocando minhas vestes nupciais para ir me casar eternamente com o meu Redentor. Meu querido, com que escrevo para você, eu não procuro por esse meio ensinar-lhe, porque essas consolações eu recebi do Senhor, por seu intermédio. Não vou escrever mais, nem incomodá-lo mais, mas entregue-se aos braços de Deus, com quem, dentro em pouco, estaremos, você e eu. Adeus, querido, nunca mais verei a sua face, até que ambos contemplem o rosto do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Mary, esposa de Christian Love. Olha a confiança, meus irmãos, dessa mulher. Marido que por causa da pregação do evangelho estava sendo martirizado. E ela escreve isso, dizendo. Você sabe como é que é o nome disso aqui? Confiança. Aí eu me lembrei do Salmo 9:10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. É o tempo, eu estou vendo, o nosso tempo hoje é um tempo de invocar ao Senhor. Que o Deus de toda a graça que em Cristo nos chamou, renove nossas mentes, para que descansemos na sua providência. Amém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz. E Pai, que essa palavra seja um rema na minha vida, na vida da minha família, na vida de cada irmão aqui nessa manhã, de cada família representada, de cada família que nos acompanha via internet, pelas pessoas também que, de uma maneira ou de outra, hão de ouvir essa palavra. Toque, Pai, em cada coração e nos dê essa certeza, essa convicção de que o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Amém.